No passado chamava-se Lovet's Grove. E antes que nós nos chamássemos adventistas, o casal White foi ao estado de Ohio. E eles queriam visitar ali famílias guardadoras do sábado. Eles passaram o final de semana visitando cerca de 40 famílias. E nos dias 13 e 14 de março de 1858, eles celebraram o sábado junto com essas 40 famílias. E ali reunidas numa schoolhouse, eles passaram um alegre sábado. Nós não nos chamávamos ainda adventistas do sétimo dia. Esse nome só chegou no início da década de 1860. Naquele sábado, faleceu um garoto de apenas 5 anos de idade. E então o pastor Tiago White foi convidado para celebrar o funeral de William Avery. E eles ficaram para o domingo. E no domingo, o pastor Tiago White fez o seu sermão. E após terminar, ele perguntou se Ellen, sua esposa, queria dirigir algumas palavras aos enlutados. Ellen disse que sim, mas quando ela começou a falar, ela foi tomada em visão. E essa visão durou cerca de 2 horas. Você consegue imaginar no meio de uma cerimônia fúnebre, a profetisa em visão, e agora todos têm que esperar terminar a visão para dar prosseguimento à cerimônia? Pareceu algo bem inconveniente. E Tiago White tentou explicar o que estava acontecendo, como funcionavam as visões. E de fato as pessoas foram embora naquela tarde de domingo, dizendo uma coisa: hoje vimos coisas estranhas. No dia seguinte, na segunda-feira, a família Tillotson levou o casal White até uma pequena estação ferroviária na cidade de Fremont. E ali eles pegaram um trem em direção a Jackson, no estado de Michigan, aonde fariam uma parada e depois seguiriam mais 80 quilômetros para Battle Creek. Dentro do trem, Ellen G. White teve tempo para conversar com Tiago a respeito do que ela vira durante a visão no dia anterior. O Dr. Roger Kuhn, em sua obra, diz que nesse trem havia um passageiro invisível, não pagante, que prestava muita atenção na história: Satanás. E quando Satanás ouviu as palavras de Ellen a respeito da visão, era uma descrição da origem do pecado no universo, do grande conflito ao longo da história e de como ele vai terminar. E quando o diabo percebeu que toda a sua estratégia seria revelada nas visões que Deus havia concedido a esta mulher, na ocasião com cerca de 30 anos, Ellen G. White, o diabo se propôs a não deixar que a visão fosse divulgada. E quando o casal chegou na casa dos amigos Dan e Abigail Palmer, em Jackson, não está funcionando para mim, passe por favor o próximo slide. Quando eles chegaram na casa de Dan e Abigail Palmer, em Jackson, Ellen G. White foi acometida de uma paralisia. E posteriormente ela escreveu: uma sensação estranha e fria atingiu meu coração. Passou pela minha cabeça, desceu pelo meu lado direito. E por um tempo fiquei insensível, mas fui despertada pela voz de sincera oração. Tentei usar meu braço e membro esquerdos, mas eles eram perfeitamente inúteis.
E ela ficou tão abatida que achou que seria seu fim. Achou que morreria a 80 quilômetros de casa. Achou que nunca mais veria seus filhos. Mas Deus levantou sua profetisa. Tiago White a ajudou no trajeto até Battle Creek. E quando lá chegou, ela estava tão enferma, mas Deus disse que ela precisava escrever o que ela havia visto. Passa para mim. E aí, na sua casa em Battle Creek, ela escrevia uma página por dia e descansava 3 dias. Escrevia mais uma página e descansava mais 3 dias. E Deus revelou então para ela que o ataque de paralisia que ela sofrera na casa de Dan Palmer tinha sido o próprio Satanás tentando estrangulá-la. Ele tentou matá-la para que a visão não fosse escrita, mas Deus preservou sua vida para que esta informação viesse à tona. E no mês de setembro daquele ano, saiu o que nós chamamos de Spiritual Gifts, volumes 1 e 2, que depois veio a ser traduzido como A Grande Controvérsia entre Cristo e Satanás. Um manuscrito de 219 páginas, desmascarando a obra de Satanás e dando para nós uma visão clara do grande conflito. Nos anos posteriores, Ellen G. White terminou os volumes 3 e 4 de Spiritual Gifts e escreveu 4 volumes, chamados O Espírito de Profecia. E depois eles foram atualizados. E a partir de 1888, nós temos a publicação daquilo que nós chamamos a série do grande conflito. O desejado de todas as nações, patriarcas e profetas, profetas e reis e Atos dos Apóstolos. O que sabemos sobre a origem do mal nesse universo? Nós temos que recorrer aos profetas Isaías e Ezequiel. Lá nós temos um vislumbre de como o mal chegou em nosso universo. O profeta diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã. E no verso 13, tu que dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Apocalipse diz que por causa dessas pretensões no coração desse anjo, houve uma batalha no céu. E Lúcifer foi expulso, e ele arrastou consigo a terça parte dos anjos de Deus. Ellen G. White amplia um pouco a visão, e ela diz que Deus